muitas vezes por vontade própria e muitas vezes por ter sido ferido por igrejas. Eu tenho certeza que muitos aqui também já foram feridos por algumas igrejas. Se saíram de algum lugar, saíram muitos feridos, né? E hoje o que eu venho trazer é algo assim que eu venho estudando tanto, que eu falei aqui uma vez aqui numa pregação, que a religião que mais ajuda a comunidade, pobres, órfãos, crianças, viúvas, é a religião espírita. Vocês sabiam disso? A que mais ajuda. Se existisse a quantidade de lugares físicos como no espiritismo, como existe no evangelho, meu amigo, nenhuma comunidade passaria fome hoje. Existiriam muitas ações sociais. Tudo o que os espíritas recebem, eles externam à população. Tudo. É vergonhoso. Isso é vergonhoso. Por isso que eu falo para mim muitas vezes, eu brinco, eu não sou evangélico, eu sigo o evangelho de Cristo. Porque a palavra evangélico é uma religião. Eu falei que Jesus nunca foi evangélico, Maria nunca foi católica, como os católicos colocam. Ambos eram judeus, seguiam doutrina judaica, as leis judaicas. Amém? A passagem que eu vou trazer aqui hoje, irmão, pode trazer um pouco de desconforto, mas pode trazer alívio e pode trazer entendimento. Amém? Amém? Vamos abrir nossas Bíblias em Atos 4. Atos 4, versículo 32. Alguém sabe aqui quem foi que escreveu o livro de Atos? Sabe, pastor? Quem escreveu? Atos? Alguém sabe? Quem escreveu Atos foi o Lucas, né? Que tem um livro dele, segundo o Evangelho de Lucas. Lucas escreveu Atos e muitas coisas ele participou na cor desse livro. Amém? Vamos ler a palavra. A vida da igreja de Cristo e da multidão dos que creram, um só era o sentimento e a maneira de pensar. Ninguém considerava exclusivamente os bens que possuía, mas todos compartilhavam tudo entre si. Com grande poder, os apóstolos continuavam a pregar, testemunhando da ressurreição do Senhor. E maravilhosa graça estava sobre todos eles. Não havia uma só pessoa sequer necessitada entre eles. E depositaram aos pés dos apóstolos, e por sua vez o repartiu conforme a necessidade de cada um. Versículo 36. A oferta de José Barnabé. Então José, um levita, natural de Chipre, a quem os apóstolos deram o sobrenome de Barnabé, que significa filho da consolação, sendo proprietário de um campo, vendeu, trouxe o dinheiro da venda e colocou junto aos pés dos apóstolos. Por enquanto até aqui. Irmãos, Barnabé era Levi, da tribo de Levi, levitas, morava em Chipre. Quando os romanos invadiram a Judéia, muitos judeus se espalharam com medo de morrer pelo Império Romano. E Barnabé foi um deles, né? Levi. E se os irmãos já leram lá no Velho Testamento, os Levi não tinham a herança na terra. Eles não podiam ter ouro, tesouros, não podiam acumular na terra, porque a herança da tribo de Levi seria do Senhor. Eles receberiam do Senhor. Amém? Mas ele comprou uma terra em Jerusalém na esperança para grande obra de Jesus. Barnabé, ele já comprou essa terra na intenção que quando começasse o ministério de Jesus, ele já usaria aquela terra para abençoar os cristãos que fossem fazer a obra. Barnabé é como se fosse um apelido, o nome dele era José, então obviamente ele era conhecido pelos apóstolos. Para chamar ele de Barnabé é como se fosse um apelido. O Barnabé é nosso amigo e tal. A Bíblia fala o quê? Filho da consolação. Ele vendeu a sua terra e colocou aos pés dos apóstolos. Não é bem nos pés, essa é uma palavra figurada, tá bom? Colocou próximos aos apóstolos.
E os apóstolos faziam o quê? Chamavam toda a comunidade que está precisando de uma casa. Olha, nós vamos vender a casa aqui do irmão. Tem 3 ali que não tem casa. Nós vamos dividir, dar uma casa para cada um. Ah, quem está passando necessidade aqui, que está sem comida, opa, então vamos lá na feira, vamos comprar aqui tantos pães, tantos mantimentos, tantos leite e mel, e vamos dividir entre os irmãos. Então eles dividiam. Mas infelizmente, irmão, a religiosidade usou isso aqui como a galinha dos ovos de ouro. Sabe o que acontece? Muitas vezes eu dava minha oferta e dízimo com medo de ir para o inferno, com medo do gafanhoto do devorador tomar minhas bens. Não dava por amor, porque a religiosidade botou tanto medo no meu coração que se eu não desse o dízimo, eu seria amaldiçoado. Que se eu não desse uma oferta, eu perderia minha casa, meu carro, meus bens. E aqui fala o que, irmãos? Nada disso. Hoje o que a gente mais vê, infelizmente, eu fico triste, é pastor andando de carro, pastor em casa boa. Eu particularmente passei em algumas igrejas junto com a minha esposa. Tivemos muitas frustrações, porque quando você conhece a palavra e confronta o líder dizendo que ele está errado, ele se rebela contra você, ele não aceita. Irmão, se um líder não aceita um questionamento, um confronto, ele não serve para ser líder. Os apóstolos, quando seguiam Jesus falava em enigmas, eles não questionavam. Ah, mas o que é isso, Senhor? Eu não estou entendendo. Quer dizer o quê? Pedro é o que mais questionava. Era Pedro. Vocês querem ter um exemplo maior? Sabe por que eu gostei da missionária Olinda? Porque eu converso muito com ela. Em nenhum momento eu nunca vi a missionária aqui fazendo campanha pedindo dinheiro. Nunca vi ela externando: olha, irmão, se você não der o seu dízimo, sua oferta aqui hoje no Senhor, você vai perder o seu. Nunca vi isso. Nunca vi ela botando medo. Pelo contrário, irmão, esse local que nós estamos aqui hoje, ela construiu sozinha. Vocês sabiam disso? Ela trabalhou e lutou e pagou cada tijolinho que tem aqui hoje. E nem por isso ela tenta nos extorquir. Está vendo a igreja limpinha? Ela paga toda semana uma diarista R$150 para vir limpar a igreja. Quando eu era com a minha esposa da igreja, vou falar o nome para não ser antiético. Irmãos, eu e ela estava lá toda quarta domingo, limpando a igreja, arrumando cadeira, arrumando altar. Era o último a ir embora porque a gente ajudava a fechar a igreja. E na igreja existia mais ou menos uns 10 líderes. E os líderes, vamos lanchar que está na hora do lanche. O dia que eu fui questionar, falei: uai, a Bíblia fala que quem quer ser o maior sirva a todos. É muito fácil eu ser líder e só vir aqui e mandar, faça isso, faça aquilo. É bom demais, muito bom. Aí quando eu fui questionar, acharam ruim, me repreenderam. Sabe o que falaram para mim? O dia que a gente fizer um curso de Bíblia, a gente marca um culto só para você. Beleza, amor, vamos embora agora. Vamos embora. Bati a poeira, irmão. Feriu, magoou. Eu e minha esposa, a gente nem queria mais congregar. Eu conheci um pregador chamado Caio Fábio. Alguém deve conhecer aqui, depois vocês procuram no Instagram, Caio Fábio. Ele é uma pessoa extremamente que abriu minha mente. Demais. Tem muitas coisas que ele faz que eu não concordo. Porque ele é humano, então tem coisas que é tudo dele. Tem coisas que ele faz que eu realmente não concordo. Mas ele abriu muito minha mente. E eu comecei a estudar bastante. Aí sim, minha Bíblia, irmão, é toda marcada. É com papel, eu coloco papel. Eu busco, eu escrevo. Vou lá no hebraico, vou no grego, vou saber o significado daquela palavra. Porque hoje, infelizmente, os religiosos, eles usam para se beneficiar de muitas coisas. Se usam para se beneficiar de almas boas. Que eu vou dar um exemplo. Quem foi? Ananias e Safira. A oferta de Ananias e Safira, continua no versículo, capítulo 5, versículo 1. Entre eles, certo homem chamado Ananias, com sua esposa Safira, também vendeu uma propriedade, mas ele reteve parte do dinheiro da venda para si. Tendo conhecimento disso também a sua esposa, e levou a parte restante e depositou aos pés dos apóstolos. Então dá agora Pedro: Ananias,
porque permitisse que Satanás entrasse em teu coração, induzindo-te a mentir ao Espírito Santo para que ficasse com parte do valor do terreno? Mantendo-o contigo, porventura não continuaria a ser o teu? E vendido, não estaria todo o dinheiro em teu poder? Porque pudesse permitir que tais ideias dominassem tua vontade. Não foi a homens que mentisse, mas contra Deus. E ao ouvir esta ademoação, Ananias caiu morto. Quer dizer, essa repreensão. Irmãos, aqui fala que ele caiu morto. Aqui não fala que o Espírito Santo matou ele. Os apóstolos, os religiosos, o quê? Essa passagem dizendo assim. Já vi muitos pregadores falando isso aqui, irmão. Tá vendo aqui, irmão? Ele vendeu tudo que tinha, mas a partir uma parte, veio aqui na igreja, deu só outra parte e o Espírito Santo matou. Negativo. A Bíblia não fala isso. Quando ele morreu aqui, ele teve um mal súbito, ele infartou pelo constrangimento que ele teve. Porque como é que ele pensou, poxa, como é que Pedro sabe que eu peguei o dinheiro? Quando ele ouviu aquele, meu Deus, ele teve um mal súbito, infartou. Quantas pessoas quando você recebe a notícia ruim, um infarto, não dá um mal súbito? Hoje nós estamos vendo tantas mortes acontecendo de mal súbito. Hoje ele aconteceu aqui com ele. Isso aqui também, irmão, sabe o que quer dizer? Ananias, ele quis se aparecer. Que ele pensou assim, opa, os irmãos estão fazendo lá, eu também preciso me aparecer, que eu estou dando alguma coisa lá para ajudar na obra. Eu já fiz isso. Quantas vezes a igreja levantava uma campanha lá, irmãos precisamos de leite, pão, quem que vai doar? Consegui ali 2 caixas, consegui um pacote de arroz. E eu falei assim, amor, vou doar. Mas é porque eu queria me aparecer também, irmão. O ego, como se eu necessitasse de ser visto. Eu vou ser hipócrita, irmão. Quando eu leio as coisas, a primeira coisa que eu me coloco é eu no lugar. É que eu fiz, que eu já fiz. Então Ananias quis aparecer. Porque Paulo falou, Ananias, a terra não era sua? Porventura já não era sua? Você não tinha obrigação de vir dar. Mas já que você veio, por que deixaste que Satanás entrasse no seu coração e retirasse uma parte? A gente não ia dividir tudo entre si por igual? A gente não ia dar uma casinha para cada um, para quem precisasse, comida para quem precisasse? Então, ao ouvir isso, Ananias simplesmente teve um mal súbito. Continuando. Então, grande temor tomou conta de todos os que souberam do que havia acontecido. E alguns jovens tomaram a iniciativa de cobri-lo, carregá-lo para fora e sepultá-lo. Vocês já viram como é que é um enterro de um judeu? Alguém já viu o quê? Levanta a mão, se alguém já viu como é que já foi o enterro de um judeu. Irmão, é o mais simples de tudo. Eles cavam apenas um buraco. Não tem aquelas vestes lindas. Não, é um pano branco, uma roupa branca, enrolado num lençol. Nem caixão tem. E só pode somente 7 pessoas acompanhar o enterro. E um somente da família fala os votos e os devotos lá que tem que falar. É o mais simples. Silvio Santos era judeu. Vocês viram como é que foi o enterro dele? Foi desse jeito. No testamento lá ele colocou que ele se enterrado como judeu. Foi enrolado num pano, cavaram um buraco lá no cemitério e enterraram, acabou. Por isso que foi rápido o enterro dele aqui. Porque logo em seguida já fala. Sepultaram. Cerca de 3 horas mais tarde, entrou sua esposa, sem saber o que havia passado. Obviamente, ela foi gastar uma parte do dinheiro. Trazendo para o mundo de hoje, ela esqueceu de olhar o celular para saber o que estava acontecendo, para ver a mensagem, para saber que seu marido tinha morrido. Há 3 horas, irmão, ela demorou 3 horas. 3 horas é muito tempo. O que ela foi fazer nesse período? Com certeza foi comprar coisas. Comprar joias, véu, roupas, laços, pérolas, ou até mesmo uma terra, né, Sandro? Ou até mesmo uma terrinha. E Pedro a questionou: dize-me, vendeste por este preço aquela terra? Ela afirmou: sim, por este preço. Pedro foi tão esperto, irmão, que ele não revelou o que tinha acontecido antes de perguntar para ela. Ela perguntou: foi por esse preço? Ela disse: sim, foi esse preço. E nem sabia que seu marido estava morto. Nem sabia que o marido estava morto.
Porque continuando, então Pedro a repreendeu: por que vós entrastes em acordo para tomar o Espírito do Senhor? Eis que estão aí à porta os pés dos que sepultaram teu marido, e os levaram também. Naquele mesmo instante ela caiu morta aos pés de Pedro. E aqueles jovens entraram e encontraram morta, levantaram e sepultaram ao seu marido. Deus, nos dê entendimento, nos dê tua graça, Senhor, que só possa nos abranger a cada dia mais entender a tua palavra, que podemos crer, entender que o seu Evangelho muda, transforma e muda o nosso ser, o nosso caráter. Amém. Irmãos, quando ela caiu morta, aqui fala que o Espírito Santo matou ela? Aqui fala que alguém empurrou ela, que alguém bateu na cabeça? Não. Outro mau susto. Imagina um susto de chegar e não saber que o marido tinha morrido. Pedro perguntar sobre o valor do dinheiro. Então ela foi pega na mentira 2 vezes. Quando ela foi revelada, ela, meu Deus, o que eu fiz da minha vida? E muitas vezes, irmão, religiosos usam essa passagem para dizer: tá vendo, irmão? Para que você quer sua casa? Para que você quer o seu carro? Venda e traga aqui nos pés da igreja. Uai, você quer dizer então que Deus te deu a capacidade de você trabalhar hoje e comprar sua casa, que hoje não está fácil? Hoje não está fácil ter uma casa, um carro, com os valores. Aí, uai, eu estou pagando ainda meu carro e vou deixar. Aí, vontade de quê, Deus? Se o Senhor que me deu a condição de pagar esse carro todo mês. Uai, eu vou morar onde? Eu vou deixar minha casa lá e vou morar onde? Irmãos, eu conheço pessoas que já se mataram, perderam o amor em Cristo, principalmente por conta de religiosidade. Porque eu falo que muitos religiosos veem isso aqui usam como a galinha de ovos de ouro, porque arrecada tanto dinheiro que eles falaram: rapaz, o negócio é aqui. Judas não roubava as ofertas? Jesus deixava, sabia. E Judas roubava outras ofertas que eram ofertadas a eles. Se Judas estivesse vivo, aquele morreria. Aqui ia acabar por completo a carreira de Judas, porque obviamente também ele teria um mal súbito. O que Judas fez quando foi descoberto que ele viu a merda que ele fez? O que ele fez? Ele se matou. Quando ele viu, a Bíblia nessa parte ela tem uma dupla resposta, porque lá no livro de Mateus fala que ele comprou a terra, só que no livro de Lucas fala que ele jogou aos pés do sacerdote, mas no final todos falam que ele se suicidou, porque ele viu tão grande que foi aquilo que ele fez. E, meu Deus, eu roubava o ministério, traía o mestre, e Jesus não chamou de amigo. Quando Jesus fazia as suas obras, irmãos, ele nunca cobrou nada de dízimo. Jesus nunca cobrou nada. As próprias pessoas ofertavam para a obra, porque queriam ver o acontecimento da nova, como fosse uma nova era, vamos dizer, né? Novo cristianismo. Vou dar um exemplo mais claro. O jovem rico, quando chegou em Jesus: Senhor, conheço as leis, sigo as leis, obedeço aos meus pais e quero te servir. Eu sou um homem próspero, trabalhei, conquistei tudo que eu tinha, mas eu quero te seguir. O que Jesus falou para ele? Não, vamos dar 10% lá e vamos com nós. Pelo contrário, irmão, simples. Pega tudo que você tem e divide aos pobres, viúvas e órfãos. Aí ele: opa, aí você me quebra, Senhor. Como assim? E Jesus nem se importou, irmão, não exortou ele, não criticou, não falou palavrão, não falou nada para ele, não amaldiçoou ele, não disse que ele ia morrer, que Satanás ia roubar o que ele tinha, não. Simplesmente seguiu a vida de Jesus. Porque no Velho Testamento, sim, Deus fazia que os reis juntassem tesouros, ouros, né? Ele dava a 10ª do que eles plantavam, a 10ª do que eles viviam. Judeus. Alguém aqui é judeu? Tem alguém judeu aqui? Eu sou. No Novo Testamento se mudou. O que Jesus fala no Novo Testamento? Não junte aquilo que a traça e o ferrugem vão comer. Não junte isso.
Mas a religiosidade pegou e foi matando sonhos por sonhos. Se você jogar no YouTube hoje e perguntar assim, tem uma entrevista lá, que tá assim, só vocês colocar assim, qual religião que eu não seria novamente? De 100 pessoas lá, 90 responderam que seria evangélica. De traumas, de sonhos que não aconteceram por conta de muitas coisas, palavras só de prosperidade. A gente tem que ter cuidado, irmão, com essas palavras. Porque muitas vezes a pessoa fala que Deus vai te abençoar, Deus fez isso por mim, me deu um carro, me deu uma casa, e a gente cria isso no nosso coração. E a gente começa a buscar Deus não pelo que Ele é, mas o que Ele pode dar. É aí que vem as frustrações de nossas vidas. De falar, poxa velho, eu oro tanto, eu estou na igreja todo santo dia, eu faço jejum e Deus não me deu nada. Aquele fulano chegou na igreja semana passada, já ganhou um carro. Ué, o que está acontecendo? Aí você já bota aquela inveja no seu coração. Por isso nós temos que adorar a Deus pelo que Ele é, irmão. Pelo que Ele é. Não porque Ele pode proporcionar a mim. Ele já proporcionou a salvação. Nós somos gentios. Nós somos a rapa do tacho. O próprio apóstolo Paulo fala: a salvação vai vir primeiro para os judeus, depois para os gregos e por último os gentios. Da mesma forma que a condenação vai vir primeiro para os judeus, depois para os gregos e depois para os gentios. E eu estou muito feliz aqui nessa igreja. Hoje é a primeira vez que eu tenho a oportunidade de ministrar a palavra. A missionária já me deu, assim, as oportunidades, de estar lendo um versículo, eu comecei a pregar a palavra, hoje é a primeira vez. E assim, eu estou tão feliz aqui, irmãos. No culto de terça-feira aqui, vem no máximo 5, 6 pessoas. A irmã está ali. Não é bonito, irmã? Só as vozes. A gente começa a cantar os corinhos, os hinos da harpa aqui, sem microfone, sem som. Irmão, só as nossas vozes. Assim, eu comecei a me apaixonar pelos hinos da harpa aqui. Que eu não ouvia, a minha esposa era testemunha, eu não ouvia ainda a harpa. Eu comecei a gostar aqui. Eu falei, cara, como é bonito os hinos da harpa. Como toca, como é realmente assim, a gente louva a Deus. Porque os louvores de hoje é só pedindo coisa. Você vai ver, Deus vai me levantar, aquele que me humilhou vai ter que não sei o quê. Os hinos da harpa não é só louvando a Deus. Parece que os anjos andam aqui dentro quando a gente está vendo na terça-feira. Eu convido os irmãos a vir nessa terça-feira. É bom demais. Irmão, é só as vozes aqui louvando. Eu não sei cantar, nem eu te amo, a gente atrapalha, né, te amo. Mas a gente tenta. Mas é muito lindo. E uma coisa eu falo, missionário, que o Senhor lhe dê 120 anos. Porque se um dia eu sair daqui, não sei para onde eu iria. De tanto já me frustrei com outras igrejas. Sabe o que gosta da missionária, irmã? Com a sua liberdade, missionária? O que ela faz aqui nos cultos? Os irmãos já perceberam aquelas sacolinhas que fica ali? Ela abençoa vidas, irmão. Quando a gente fez esse cartão aqui, para cobrar, irmão, quem quiser fazer o Pix no QR Code, na chave, porque hoje a tecnologia avançou, quase ninguém anda com dinheiro. Então a gente fez isso aqui para aprimorar, Aí, quando nós falamos, algumas pessoas acharam ruim. Tem que falar a verdade. Aí a missionária até falou assim, não, irmã, não vamos mais mostrar o cartãozinho não, porque só tem 3, 4 pessoas que dão oferta e dízimo. E o que ela faz, irmão? Ela compra mantimentos e distribui de volta. Isso não é maravilhoso? Ela abençoa outras vidas. Isso me chamou a atenção nela. Uma vez juntou eu, o Tião e o Gideon. A gente veio aqui limpar a igreja, mas ela nunca pediu. Nós viemos aqui, arrumamos o filtro, arrumamos as lâmpadas, porque o Gideon percebeu que estava estragado. Ele chamou eu e o Tião. E nós mesmos fizemos toda aquela estrutura, limpando, lavando o portão, e a missionária toda preocupada, foi lá e comprou uma marmita. Gente, vocês querem uma água, vocês querem um café, vocês querem um bolinho? Preocupada, irmão. A gente, missionária, fica em paz. E o Tião falou, calma, missionária, pode ficar em paz, está tudo bem. Sabe o que ela estava fazendo aqui? É isso aqui, o início dos cristãos do Evangelho de Cristo. Juntava, mesmo sendo um pouquinho, mas todo mundo era abençoado. Aleluia. Irmão, chegou dias lá em casa, eu e minha esposa não ter carne, e no dia ela dá pra gente.
Meu Deus, como o Senhor é bom. Essa blusa que eu estou usando aqui bonita, o Tião que me deu de aniversário. Acho que é uma das camisas mais bonitas que eu tenho, porque eu só uso camisa de time, né? Minha esposa até fala, meu Deus, eu só tenho camisa de time. A missionária também me deu uma camisa, uma preta, eu usei ela quinta-feira passada. Me abençoou, irmão. Eu e minha esposa, quando eu comecei a estudar a Bíblia, veio estudar, já vou estudar. Eu parei realmente de dar dinheiro na igreja que eu frequentava e comecei a comprar cestas básicas. Ia na 5, na 3, para as pessoas que nós sabíamos que ia entregar. Fiz isso quase um ano, não foi? Quase um ano. Todo mês eu comprava cestas básicas e entregava. Quando eu fui conversar com o pastor na igreja, na época que eu frequentava, falei, pastor, é o seguinte, teve uma reunião lá sobre dízimo e oferta lá, com os mais próximos da igreja. Falei, pastor, meu dízimo e oferta eu compro de cesta básica e dou para as pessoas. Ele, não, irmãos, tem que mudar isso aí, porque a gente tem que pagar o som, tem que pagar não sei o quê. Queria que eu parasse. Aí eu falei, então é melhor um som top na igreja do que uma pessoa comer, se alimentar. Você pode ver que muitas igrejas hoje na missionária parece meu Deus do céu, nem sei dizer o que parece. Tão linda que é. O telão, o preço de uma casa. E para você chamar um pregador hoje ou uma banda gospel, é caríssimo. É muito caro. Não é menos de 30 mil para chamar um cantor famoso aí hoje, não. Só tem condição de pagar 30 mil? Tem condição de pagar um cantor? Ô irmão, não vai ficar aqui, só nas vozes ruins mesmo cantando. E Deus abençoa do mesmo jeito. É verdade. Deus abençoa do mesmo jeito. Eu vou dar uma passagem rápida aqui sobre o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo não menciona a palavra dízimo em nenhuma das suas cartas bíblicas. No entanto, ele tratou extensivamente sobre contribuições financeiras, oferta e o sustento da igreja. Em momentos específicos do seu ministério, os principais momentos do texto em Paulo abordou sobre esses temas destacados a seguir. 1. A coleta para os cristãos pobres de Jerusalém. O momento de maior dedicação de Paulo ao ensino sobre ofertas ocorreu durante uma grande campanha de arrecadação. Ele reuniu recursos entre as igrejas gentílicas, que não eram judeus, para socorrer os cristãos que passavam fome na Judéia. Está lá em 2 Coríntios 8:9. Não precisa abrir. São os capítulos mais profundos do Novo Testamento sobre finanças. Paulo elogia generosamente dos macedônios. Macedônios são os cristãos que faziam parte da igreja que ele mesmo levantou. Deixa o famoso princípio: cada um contribui segundo propôs o seu coração, não com tristeza ou com obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. Aleluia. Foi o que eu falei no começo. E antigamente dava por medo. Hoje, quando eu oferto, eu dou com alegria. Aleluia. Porque eu vou te dar 2 exemplos, acabando o tempo: religiosidade e evangelho de Deus. O religioso, por que você louva a Deus? Ele vai responder: porque se eu não louvar, eu estou em pecado, eu não vou estar vendo Deus, eu não vou estar recebendo, eu não vou estar vivendo ao lado dele. Quando você pergunta para uma pessoa que vive o evangelho de Cristo, por que você louva a Deus? Eu louvo a Deus porque a graça é tão grande dentro de mim, ela fica tão forte que eu preciso externar isso, eu preciso louvar, falar: Senhor, obrigado. Deus, muito obrigado por essa situação. Senhor, hoje eu te louvo porque eu acordei bem, eu já acordei vivo, eu estou respirando. Aí você pergunta para a pessoa: por que você dá dízimo lá na igreja e ofertas? Porque se eu não der o dízimo e oferta, o devorador vai comer tudo que eu tenho. Eu vou morrer, eu vou perder minha casa, eu vou perder meu carro. Aí você pergunta para uma pessoa que segue o evangelho de Cristo: por que você dá oferta e dízimo? Irmão, eu dou oferta e dízimo porque Deus me abençoou tanto. Ele me deixou tão abençoado que eu preciso ajudar os irmãos que estão ao meu redor. Eu preciso distribuir aquilo que Deus realmente me deu, porque hoje eu estou vivendo coisas extraordinárias. E é muita coisa para mim. Eu preciso dar isso para quem necessita. Isso é a diferença de religiosidade e evangelho de Cristo. Tinha mais um que eu queria falar para os irmãos, mas agora não estou lembrando.
Era o louvor, dízimo. Opa, lembrei. A outra parte é o religioso. Por que você vem à igreja? Eu venho à igreja porque se eu não for para a igreja, eu vou para o inferno. Se eu não vim para a igreja, eu estou em pecado. Se eu não vim para a igreja, eu não vou ser abençoado. E a pessoa que vive da graça do Evangelho de Cristo, o que ele responde? Irmãos, eu venho para a igreja porque eu venho celebrar com meus irmãos. Eu venho contar testemunho para meus irmãos. Eu venho saber se meu irmão está necessitado. Eu venho saber se meu irmão está passando sede, se meu irmão está desempregado. Eu venho para a igreja para celebrar com eles e dizer o tanto que Deus é maravilhoso. É por isso que nós temos que vir para a igreja. Você não tem que vir para cá com medo. Se você não vir, você vai para o inferno. Então você quer me dizer que você tem mais medo do diabo que foi criado do que do Criador, que é Deus? A conta não bate, irmão. A conta não bate. E eu quero dizer para os irmãos que seguir o Evangelho de Deus é muito simples, é amoroso, é bondoso, é ter compaixão, é se preocupar com o seu irmão. Infelizmente isso está difícil, mas o Evangelho de Cristo é isso. Aleluia. Missionário, muito obrigado pela oportunidade. Que Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus, amém.